Olá, Lu, tudo bom? Olá, Com, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar o nosso estudo de hoje, a sequência do livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Estamos no capítulo 14, que vai falar sobre corpo, Lu. 14. Cada capítulo um pouco mais complexo, mais entranhado um ao outro, ligados entre si, muito interessantes por sinal, né? E esse é Um bem aprendizado. técnico, né? Bem técnico, por sinal. Vamos tentar tirar, né? Abstrair um pouco de toda essa parte técnica, né? E tirar o que a gente, o importante para o nosso dia a dia, né? Com certeza, com certeza. Vamos fazer o possível para esquecer muito o técnico e aprofundar, tirar o espírito da letra, Simplificar. né? Trazer para o nosso dia. Isso. Vamos fazer a Vamos nossa lá. harmonização, Lu? Vamos. Então vamos acalmando os nossos pensamentos, tranquilizando a nossa mente, sentindo a presença amorosa dos nossos benfeitores espirituais, especialmente aquele ligado ao estudo do livro Pensamento e Vida. Pedimos a esses bondosos protetores o fortalecimento, pedimos que ele nos inspire os pensamentos corretos para que a gente possa fazer as reflexões necessárias para o nosso aprendizado. Agradecemos a Deus também pela oportunidade que estamos tendo, pela nossa vida, por podermos estar aqui, encarnados, vivenciando todas essas experiências importantes e necessárias para o nosso amadurecimento espiritual. Gratidão. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos, né, Conrado? Capítulo 14, intitulado Corpo. Você está me ouvindo bem? Tá tudo certo? Estou ouvindo sim, Lu. Então tá ótimo. Conrado, eu dei uma lida geral no capítulo, né? Aí eu queria fazer só um comentáriozinho inicial, né? Porque nós não vamos estudar partes de corpo, não vamos estudar anatomia, nada disso, né? Sim. Mas para nós pensarmos que o que essa cartilha quis nos mostrar é que o espírito evolui, mas o corpo também evolui, né? Se nós observarmos aí os homens do início das civilizações, se nós voltarmos nas eras pré-históricas e chegarmos até hoje, nós vamos enxergar que houve uma evolução do corpo, né? Então, o espírito vai evoluindo e há uma necessidade que esse corpo evolua junto, para que um possa comportar o outro, né? Sim, Lu. E aí eu fui pensando, o espírito, com as suas conquistas, né? Ele vai moldando esse corpo através do seu perispírito. E o que o Emmanuel vai tratar para a gente no capítulo é essencialmente falando do corpo material, mas com uma visão espiritual desse corpo transitório que nós vamos. Ele usa o termo internado, né? Quem interna não interna para sempre. Então você fica um período retido nesse corpo, né? Eu Sim. achei bem interessante, né? Complexo, como você mesmo falou. E aí eu vim pensando assim, né? Tudo está evoluindo, né? Se nós pensarmos a evolução, nós falamos dos filhos, então nós abordamos crianças, né? Vamos pensar nos nossos avós, bisavós, tudo evoluiu, a alimentação evoluiu, né? Melhorou, vem mudando, né? Porque o espírito, ele vai buscando novos hábitos na sua evolução e isso acaba interferindo também na sua alimentação, né? Você deixa de ter uma alimentação tão densa, passa a ter uma alimentação mais sutil, vamos falar assim, né? Mais leve. Se nós pensarmos hoje essa moçada que está aí, não a totalidade, né? Mas muitos deles,
eles estão buscando uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, né? Eles estão indo na conta, assim, o contrário do que a minha geração fez, que foi partir para embutidos e tudo mais, eles estão indo ao contrário. E nós estamos vendo que eles têm um outro comportamento, não é? Se você pegar os seus filhos aí, você vai ver que eles têm um outro comportamento também, né? E acho que a Emmanuel vai trazer para nós, nesse capítulo, um pouco dessa história, só que com uma linguagem que nós vamos ter que aqui dar uma destrinchada, né? É verdade. O corpo físico reflete o espírito, a mente, né? Então, é óbvio que o espírito é uma consciência em constante evolução, e se o espírito evolui, o corpo evolui junto, naturalmente, né? Se partindo do princípio que o corpo físico é o reflexo, né, do espírito. Lu, nesse capítulo, nós vamos poder aprender como que funciona, né, o processo de nascimento, né, a formação do feto, do corpo. E também nós vamos poder aprender um pouquinho sobre a influência da lei de causa e efeito, né, na formação desses corpos, como que impacta, né, as nossas, tudo que nós fizemos, nossas experiências, nossas atitudes de vidas passadas, que fica que fica imantado em nós, né, com culpas que nós trazemos, e isso reflete fortemente também no nosso corpo físico. É interessante até para desmistificar um pouco a sensação que nós temos de coitados, né? Por que isso aconteceu comigo? Isso não tinha que ter acontecido, eu sempre uma pessoa boa. Então, nesse capítulo, para mim, ele desmistifica muito, né? Ele mostra para a gente com uma forma muito racional tudo o que pode acontecer e por que pode acontecer, né? Ele nos prepara bem. Vamos começar então? Então, ó, abstendo-nos de qualquer digressão científica, aqui ele já fala, ó, ele não vai entrar em muita parte científica, porquanto os livros técnicos de educação usual são suficientemente esclarecedores no que reporta aos aspectos exteriores do corpo humano. Então, ele já está falando, olha, a parte de anatomia tem livro para isso, né? Sim. Lembremos-nos de que o espírito, inquilino da casa física, olha que perfeito, Conrado, a gente vai falar disso, né? Lhe prescinde, a formação e a sustentação consciente ou inconscientemente desde a hora primeira da organização fetal. Não obstante, quase sempre sob os cuidados protetores de mensageiros da providência divina. Então, ele mostra para nós que, embora haja toda uma explicação técnico-científica, ele quer lembrar que é o espírito que coordena a formação e a sustentação desde o primeiro momento da concepção, né? Desde a do primeiro minuto da concepção. Fala, pode ser que seja consciente ou inconsciente, mas é ele quem está regendo tudo isso. E ele fala aqui, ó, o espírito inquilino da casa física, ou seja, você não vai morar para sempre neste corpo, né? É uma casa que você será inquilino. Olha, ele não coloca nem como emprestado dono. A você. Você sentiu isso? Porque inquilino, você tem que pagar aluguel. Não é? Você não é o proprietário, então você está usufruindo. E legal que ele já cita aqui que quase sempre eu penso porque tem sempre aqueles que são extremamente evoluídos, né? Sobre os cuidados protetores dos mensageiros da providência divina. Então, esse mentor que nos acompanha, ele está conosco desde o primeiro momento, nos auxiliando. Eu entendi isso nesse primeiro parágrafo de chacoalhão que nós recebemos. E você? Esse espírito protetor, né, esses espíritos mensageiros da providência divina que ele cita, pode ser entendido também como um mentor particular nosso, mas a gente também não pode esquecer que existem equipes, né,
no plano espiritual, sim. especializadas no processo, né, de nascimento, né? Então acompanha todo esse processo do início, desde quando lá o feto começa a se desenvolver até o final da gravidez. Então é que existem equipes espirituais que estão cuidando e acompanhando todo esse processo. E além disso, o espírito, né, que for reencarnar, dependendo do nível consciencial dele, ele tem total lucidez do que está acontecendo. Dependendo do nível consciencial dele, ele não tem a menor noção do que está acontecendo. Aquele espírito que estava aqui encarnado, desencarnou, continua achando que está encarnado, encarna e sem saber que encarnou. Ou seja, para ele é tudo uma sequência, ele não percebe tamanha falta de lucidez, né? Então depende muito da condição de lucidez de cada espírito. Até para ele não desistir, né? Eu acho que eles acompanham, inclusive, para que ele não desista, né? E a mãe, sem saber, sofre um aborto aí, meio que espontâneo. Então, trazendo consigo a soma dos reflexos bons e menos bons de que é portador, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si no solo do tempo. Então, ele está lembrando de novo, gente, olha, vocês vão carregando com vocês espíritos imortais, tudo aquilo que vocês trouxeram de créditos e de débitos, né? Então, vocês plantaram na última encarnação, vão colher nessa encarnação, às vezes planta e colhe na mesma, né? Mas ele fala, olha, é a soma de tudo, né? Nada novo, né? Nós não somos um caderno, né? Nós estamos sendo gravados há milênios, né? Há várias encarnações. Ele fala, o espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando-as à própria vida desde a vesícula germinal. Então, tudo aquilo que nós somos será incorporado naqueles primeiros momentos ali, das primeiras divisões celulares, né? Ele vai se reduzindo para renascer, é um preparo do renascimento, né? Nesse novo corpo. Você entendeu assim? Claro, nós somos resultado de tudo que nós fizemos já, de tudo que nós pensamos, sentimos, né? Então, tudo que nós trazemos de aquisições, seja elas boas ou ruins, como ele fala aqui, reflexos bons, hoje vai refletir, né, nessa nossa vida. Vai refletir em tendências comportamentais e vai refletir também no nosso corpo físico. Né, Lu? Interessante que ele coloca aqui que o espírito incorpora os moldes reduzidos do próprio ser às células do equipamento humano. É difícil pensar dessa forma, mas imagina, Lu, que existe um molde verdadeiro que conduz a multiplicação das células, a transformação, uma se transformando em pulmão, outra se transformando em outro tecido, mas que molde que é esse? O molde é a própria mente do espírito encarnado. Lu. Esse é o modelo. Então, esse é o molde que está ali, é como se fosse uma forma. Né? Quando a gente vai fazer um bolo, nós escolhe uma forma quadrada, uma forma redonda, vai sair do jeito que a gente montou. Né? Da mesma forma, a nossa mente é a forma para o nosso corpo físico. Sim, perfeito, Conrado. Eu só queria deixar assim, um alertinha, né, para o pessoal que depois for assistir. Hoje nós estamos, tanto o Conrado como eu, com um pouquinho de dificuldade com a internet. Então, de vez em quando dá umas travadinhas, mas não está comprometendo o entendimento, tá, Conrado? A hora que comprometer, um dá um alerta para o outro, né? Mas só para avisar que está dando umas travadinhas, viu? Mas vamos seguindo, que eu acho que por enquanto está tranquilo. Amparado no colo materno, estrutura-lhe o corpo mediante as células referidas, que, em se multiplicando ao redor da matriz espiritual, o perispírito, né, Conrado, que vai moldando, né, como a limalha de ferro sobre o ímã, formando, a princípio,
os folhetos blastodérmicos, de que se derivam o tubo intestinal, o tubo nervoso, o tecido cutâneo, os ossos, os músculos, os vasos. O que ele está falando para a gente aqui é que nós vamos, o corpo vai sendo moldado, né? Quer dizer, o espírito vai acabar moldando esse corpo dentro do corpo materno, né? Através da ação do perispírito. E as células serão multiplicadas normalmente como ocorre, falando só que o seu espírito já está ali e vai participar de todo esse processo. Entendeu isso? O espírito, o perispírito é a matriz, é a força. É ela que vai direcionando, justamente a partir daquelas células primeiras, todo o restante dos órgãos do nosso corpo, como o tubo intestinal, tubo nervoso, a nossa pele, ossos, músculos, enfim, Lu. Não é aleatório, como normalmente se imagina. A influência é total do espírito que está encarnando naquele corpo que está se criando, né? Com certeza. Lá na frente ele vai explicar bem claro isso, né, Com? Vai. Em breve, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na arena física, manifestando-se pelo veículo carnal que o exprime. Nasceu. Assim, em breve, né, 9 meses, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, esse espírito já está materializado aqui, na parte física, né? Manifestando-se pelo veículo, pelo corpinho lá. Eu acho tão interessante as palavras que ele usa, né? Inquilino, arena física, né? É de se pensar, porque não é à veículo. Não é à toa que ele usou esses termos, né? Tem um significado profundo. E aí também é motivo de bastante possibilidade de reflexão, né, Lu? Sim. A gente pensa materializado na arena física, né? A gente nós estamos na verdade em um palco, né? Um palco de experiências, né? O que é uma arena? Uma arena é um local de show, né? Onde as pessoas se apresentam, né? Então nós estamos nos apresentando, né? Nessa arena, nesse show. E vamos fazer de tudo para não usar máscaras. Exato, né? Essa é a questão. Essa é a questão. Esse veículo, esse corpo, constituído por bilhões de células ou individuações microscópicas. Eu, nesse ponto aqui, parei e falei, bom, então cada célula do nosso corpo é um princípio inteligente em evolução. Sim, foi o que eu pensei também. Você também pensou nisso? Sim, isso mesmo. Pensei. Eu já voltei lá nas gônadas. Aí parei com as gônadas que elas me complicam. Que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética. Lembra uma oficina complexa, formada de bilhões de motores infinitesimais, movidos por oscilações eletromagnéticas em comprimento de onda específica. Dá para a gente parar aqui um pouquinho, Conrado? Porque ele já começou a falar que cada uma das nossas células estão funcionando, né? Elas funcionam como uma grande... A gente pode pensar como uma grande máquina, né? Cada uma delas com as suas... ele fala oficina, né? Com cada uma delas com as suas funções, movidas por oscilações eletromagnéticas em comprimento de onda específico. Aqui ele já explica para mim que nós somos energia e a sua vibração, seu campo vibracional já está ali no seu nascimento, já voltou à tona. Então, para mim, sim, ele explica por que nós vibramos numa determinada faixa, né? Ou uma faixa de uma vibração mais densa, menos densa, né? Por ali, já pelos nossas partículas. Eu vou terminar, porque senão a gente perde o rumo, né? Emitindo irradiações próprias e assimilando as irradiações do plano em que se encontram. Tudo sob o comando de um único diretor, a mente.
que é o espelho da vida. Aí eu fiquei pensando, né? Assim, por isso que nós vibramos numa determinada faixa e às vezes, Conrado, vê se você compartilha comigo, às vezes é difícil, né? Nós mudarmos um hábito, porque ele está tão arraigado na gente. Fala assim, mas eu não quero mais fazer isso, daqui a pouco eu estou fazendo de novo, porque veio como já está impregnado no nosso ser aquela vibração, aquela onda que nós estamos emitindo. Às vezes a gente emite só onda boa, às vezes nós emitimos um outro tipo de onda. Então eu fiquei pensando na reforma íntima, na nossa melhoria, por que é tão difícil mudar um comportamento? Né? Então, o que exige de nós essa paciência, essa resignação, essa resiliência, né? Porque já está lá. Quando você está acabou de nascer, você já está com a sua vibração. Você pode sofrer interferência do meio? Pode, a gente deve até estudar isso em outros capítulos, mas nós trazemos a nossa vibração. Você entendeu isso? Nesse parágrafo meio complexo dele aí? É verdade, Lu. Além disso, também, quando ele fala que o veículo é constituído por bilhões de células ou individuações, está muito claro que nós somos deuses do nosso corpo, Sim, né? perfeito. Onde bilhões, infinitesimais consciências, né? No seu momento evolutivo, se manifestam em nós. E então, assim, de alguma forma, dá para se entender quando Jesus dizia: vós sois deuses, né? Deus se faz presente em nós. Então, nós temos uma responsabilidade por todo esse universo, né? Tão complexo. O corpo humano, ele é uma máquina biológica extremamente complexa, Lu. E como nós já aprendemos nos outros capítulos, pegando o gancho do que você falou, nós temos um HD onde nós gravamos tudo que nós assimilamos. E os nossos atos, né, nossos padrões de comportamento estão registrados e muito bem registrados. Tá na tela de entrada do computador, aquelas que nós mais usamos ali, a gente deixa. Então, o que acontece, Lu? Há muitos e muitos anos, há muitas e muitas encarnações, nós fazemos a mesma coisa. E é uma programação. Então, é natural que em determinadas situações eu sempre reaja daquela maneira. Porque é assim que eu sempre fiz. Por isso que é importante, quando nós entendemos e identificamos padrões de comportamentos ruins, nocivos para a gente, que a gente se esforce muito através da nossa verdadeira vontade, né? Entendendo que aquilo lá está errado, se esforce para não mais repetir nos mesmos padrões de comportamento. Mas nós precisamos substituir comportamentos, né? Por isso que muitas vezes, quando nós entramos numa rodinha e alguém está lá fofocando, comentando da vida de outra pessoa, de repente, quando a gente vê, a gente já está falando de novo da vida também. Por quê? Porque a gente sempre fez isso. Mas se numa vez a gente conseguir não fazer, em 10, uma a gente não faz. De repente, nós já em 10, já em 2 a gente conseguiu prestar atenção, vigiar e não fazer. Lu, e esse esforço, essa tentativa, daqui a pouco nós não estamos mais tendo os mesmos padrões de comportamento, em função da nossa vigilância, do nosso esforço, do nosso entendimento da importância de mudar os comportamentos. Nós precisamos nos reprogramar. É assim que funciona. Por isso que ele fala, ele põe 2 pontos ali. O nosso diretor é a mente. E lembra que ele coloca a mente com várias funções, não é só pensamento cognitivo. Emoções, memórias, escolhas, né? E ele mostra isso para a gente assim, ó, ele traz lá do primeiro capítulo para a gente não esquecer de tudo aquilo que está impregnado. Eu falei, bom, por isso que é tão difícil mudar comportamento. Sim. Não é fácil mesmo, né? Porque é alguma coisa que está na sua arraigado. Então, mas é sempre um passo de cada vez mesmo, Lu.
Não tem como nós darmos saltos no nosso aprendizado. É sempre um passo de cada vez, porque senão a gente tropeça. O passo tem que ser dado bem firme. É igual, por exemplo, eu vou até confidenciar uma situação que aconteceu comigo, quando eu tomei contato com a doutrina espírita e eu fiquei encantado e muita coisa assim para mim começou a fazer sentido. De cara, Lu, eu tomei a decisão de não mais me alimentar de carne. Assim, agora eu sou vegetariano, ponto, acabou. Está decidido. Carimbei lá, vegetariano na minha testa. Lu, eu permaneci assim por quase 2 anos, né? Mas chegou um momento que, por orientação médica, eu tive que voltar a comer. Hoje eu como moderadamente carnes brancas, não como carne vermelha. Mas eu precisei voltar. Por quê? Porque estava refletindo no meu organismo, né? Chegou um momento que estava assim fazendo falta. Então, o que aconteceu? Qual que foi o aprendizado que eu tirei disso? Tudo que a gente faz, Lu, a gente tem que fazer devagar. Não pode ter radicalismo nenhum na nossa vida. Se você tem um propósito, vai implementando esse propósito na sua vida de uma forma gradual. Dê os passos certos, no momento certo. E não queira atropelar. Não acha que você vai parar de comer carne de um dia para o outro e seu corpo vai continuar, não vai sentir? Isso é um exemplo que pode ser estendido para tudo que a gente faz na nossa vida, né? Então, as mudanças são mesmo graduais e têm que ser lentas para que elas sejam verdadeiramente consolidadas em nós. Eu percebo assim que eu vivi muito tempo na minha vida achando o espiritismo lindo, depois achando o espiritismo interessante, e chegou um momento que eu senti que o espiritismo entrou dentro de mim. Aí todas as colocações que eu achava bonita, eu comecei a entender, né? E aí parece que vai um véu desvendando, né? E as coisas vão acontecendo naturalmente. Eu sempre brinquei que eu era uma carnívora inveterada, só para aproveitar o seu raciocínio, né? E eu me vejo hoje, sim, não me faz falta, passo dias, né? Não é aquele, eu tinha uma necessidade, né? Eu acho que tudo vai indo muito naturalmente, nada forçado, né? Mas assim, com vontade e perseverança. É nisso que você acredita, né? Se você acredita nisso, né? Então vamos. Desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, que é esse corpinho, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. Bom, se a mente é o espelho, aqui o que ele vai refletir, né, o que ele vai plasmar é o que lhe é próprio, né? O seu lado bom, o seu lado ruim, tudo vai refletir quem você é. E nessa arena, como você falou, né? Nesse momento aqui não tem lugar para máscara. A máscara pode até ficar sendo utilizada há muito tempo, mas ela vai cair, né? Porque assim, ele vai plasmar o que ele é próprio. Então, de novo, aqui dá para a gente voltar que filho não herda comportamento de pai. O filho herda comportamento dele mesmo, né? Perfeito. O que os pais vão fazer é moldá-lo, auxiliá-lo a moldar. Né? Direcionar. Né? Tem muito a ver também com a forma que nós nos entendemos, nós nos reconhecemos, Lu. Como que eu me entendo, me reconheço enquanto eu estou desencarnado, antes de desencarnar. O que eu vejo de bom em mim, o que eu vejo de ruim em mim, a própria culpa, que eu acho que a culpa, ela é extremamente, ela influencia de forma muito direta nessa formação, né, desse corpo, do feto, né, Lu? Então, tem a ver mesmo com como nós nos enxergamos. E aí, o Emmanuel vai desenvolver esse tema melhor nos parágrafos seguintes. Sabe, Conrado, eu fiquei pensando que você falou como nós nos enxergamos e a importância desse autorreconhecimento. Eu assisti uma palestra faz um tempo, uns 2 anos, mais ou menos, do Alberto Almeida, e ele fala assim que é importante que a gente marque encontro com a gente. Nós não marcamos encontro conosco. Às vezes a gente marca um encontro com a gente e a gente falta no encontro.
Ou seja, é bem complexo você tentar se entender, se aceitar, né? Ver como que nós, porque esses reflexos que nós temos de vidas e vidas e que a gente não quer aceitar, nós temos que aceitá-lo, né? Porque são nossos, e se nós não concordamos com ele, é a nossa chance de melhorá-lo, né? Até porque, Mas não Lu, é essa o foco. mas até porque, mesmo que nós não reconhecemos, que nós não temos a coragem de olhar e ver, né, nos enxergar verdadeiramente, essa realidade está exposta em nós através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Eu não admito, mas eu posso não admitir, mas a realidade é o que é, né? Nós exteriorizamos, Que é. né, o que nós sentimos, né, do nosso coração, através da nossa mente, e nós exteriorizamos isso psiquicamente, Lu. Então, essa realidade ela está Com escancarada, certeza. né, independente de nós aceitarmos, admitirmos ou não. Ou não, ela existe. Olha, agora ele vai começar a explicar umas situações de corpo, né? Criaturas existem tão conturbadas além túmulo com os problemas decorrentes do suicídio e do homicídio, da delinquência e da viciação, que trazidas ao renascimento demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular. E aí ele vai trazendo umas palavras aqui, né, que eu fui até grifando quando eu fui lendo, né? Quer dizer, criaturas que estão conturbadas além túmulo, né? Que o desencarne não foi fácil e que a situação da pessoa não é agradável, né? Então, principalmente ele fala, né, aqueles problemas que decorrem do suicídio, né, de delinquência. E ele fala trazidas ao renascimento. Então, esse trazidas me deu a ideia de um compulsório, né? Então você vai nascer, né? Não veio nem foram trazidas. Sim, faz sentido. Demonstra, você entendeu isso, Sim, né? sim. De imediato, esses dolorosos desequilíbrios, quer dizer, vem essa disfunção de vibração, né, que o suicídio causou, esse sofrimento, né, ela já nasce e ela é catalogada, ou seja, ela já é classificada como uma criança, né, um ser que tem uma patologia celular, uma doença, um transtorno, né, em função dessa disfunção vibratória, quer dizer, o seu espírito trouxe para o seu corpo os reflexos todos que você tinha além túmulo. Então você vem manifestando isso nessa encarnação. Você entendeu isso? Tentando exemplificá-lo, vamos imaginar alguém que desencarna pelo vício das drogas, né? Então ela já desencarna bastante desequilibrada, né? Porque o vício deixa a pessoa totalmente desestruturada e ela perde, né? Deixa de ser senhor de si mesmo, né? Ela fica refém do próprio vício. E essa tendência, esse vício, ele persiste após o desencarne. Ele continua. Esse espírito agora, ele vai buscar satisfazer os seus prazeres, suas necessidades de vício, né? Mesmo estando desencarnado, né? Sim, E vamos imaginar que em algum momento esse espírito ele é esclarecido, né? Ele consegue ser encaminhado de uma forma melhor, para que futuramente ele possa reencarnar, né? Mas todos os reflexos, né? E as influências que ele imprimiu no próprio perispírito dele, né? Em função do vício, quando ele for encarnar, vai repercutir, Lu. Então pode repercutir de maneiras variadas, mas repercute com certeza no corpo físico. Repercute tanto fisicamente como nas tendências. E ele coloca... Ser que está nascendo, só rapidinho, novo ser que está nascendo, ele pode vir com algumas dificuldades respiratórias,
em função de tudo que ele fez de prejudicial ao corpo físico dele enquanto estava encarnado e também ao perispírito quando estava desencarnado. Não é? Você não entende assim, Lu? Eu entendo porque fica plasmado, quer dizer, você faz aquilo e aquilo fica em você. Né? Você pode achar que, mas isso foi em outra encarnação, mas você traz. E todo aquele atordoado que a pessoa traz, como você disse, de um viciado, né? Que, aquele atordoamento, aquele fora de órbita, né? Ele vai chegar aqui com esses reflexos no corpo, no espírito, e vai manifestar no corpo. Então, a gente consegue esclarecer, ou pelo menos elucidar, alguns casos, por exemplo, de síndrome de Down, de uma doença cardíaca, né? Uma criança que nasce com uma doença cardíaca e que às vezes vive pouco tempo, né? Cardiopatias que eles falam, né? E eu pensei nos transtornos mentais, né? Pensei no Down, mas tem muitos outros mais sérios, né? E aí, quando ele fala as enfermidades congênitas, são aquelas enfermidades genéticas, né? Que a própria genética que trouxe essa enfermidade. Mas nós já vimos lá atrás, né? Que essa genética foi escolhida, né? Para que haja a necessidade de passar por aquela testemunha, por aquela aprovação, a genética já foi totalmente escolhida e preparada para que esses pais possam permitir que esse ser venha, né? Sim. Então, as enfermidades congênitas nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando-nos a internação na esfera física, às vezes por prazo curto, para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. E aí ele vem explicar de novo isso para a gente. Então, essas enfermidades, né, são reflexos daquilo que você trouxe de um passado próximo aí, né? E que você precisa, ele fala aqui, tratar-se. Então, você vai ser internado para tratamento. Então, internado Esse onde? internado é bem interessante também, né? Bem internado. Internado para tratamento. Quantas crianças, né, vamos pensar, quantos espíritos que voltam e na tenridade, 5, 6 anos desencarnam, né? Então ele precisava ficar internado só 5, 6 anos, que era o tempo Lu, nós necessário podemos para ir o até tratamento. mais, assim, pensar de uma forma até mais, traumática. A gente sabe que tem crianças, bebês que nascem e logo em seguida já desencarnam, né? A gente, vem o questionamento, qual o propósito, né? Propósito de uma gestação toda e um bebê viver 1, 2 dias ou morrer logo em seguida, né? Eu já me questionei bastante. E o que eu penso, através da explicação aqui que Emmanuel nos traz, dos reflexos, né, das nossas vidas pretéritas, vamos imaginar alguém que está desencarnado em profundo desequilíbrio, e a gente sabe que esse desequilíbrio ele pode repercutir fortemente no nosso perispírito, inclusive modificando o nosso perispírito, né? Perdendo muitas vezes a aparência, né, de humanos que nós temos. Então a gente sabe que existem espíritos que se apresentam de forma assim horrorosas, né? Que eles vão se deformando, né? Então, muitas vezes, o espírito que está numa condição tão pesada dessa, ele precisa de um choque físico, né? O choque do feto, né? Então, ele toma aquele choque e ele vai reencarnar e vai desencarnar sucessivamente por curtos períodos até que, de alguma forma, aquele perispírito dele ele começa a recuperar, né? Se recuperar das suas deformações. Então, assim, é um assunto extremamente complexo e que, ao mesmo tempo em que um espírito, numa situação tão triste como essa, que
passa por essa situação de nascer e logo em seguida já desencarnar para que sofra essas impressões, mas do outro lado nós temos os pais, né, que ficaram órfãos de filho, né, sim, e que comprometidos. devemos pensar que tudo é aprendizado na vida da gente, que tudo que nós passamos são resgates, né, e necessidades de aprendizado. Provavelmente esse pai que perdeu um filho dessa forma, ele precisa, isso é especulação, uma forma de entender dentre muitas, Lu, mas às vezes entender a importância de um filho, que em outras vidas muitas vezes não deu. Muitas vezes pode ter abortado ou ter abandonado um filho. Lu. Você entende? São necessidades sempre de aprendizado, né? Pedagógico, de reeducar. Sim. Conrado, eu concordo com tudo que você disse. É engraçado, né? Eu parei meu olho está fixado aqui na internação, na esfera física. Percebe que lá atrás ele nos chama de inquilinos. Então, quando você renasce, né, você é um inquilino no corpo. Agora, você interna quem é doente. Então, eu vi assim, imagina aquelas pessoas que nascem e vão passar a vida toda numa cama sem nenhum movimento de nenhum membro, né? Ele está internado ali para reparar, para tratar. Às vezes ele nasce surdo, mudo, cego, sem nenhum movimento. E a gente fala, gente, mas por que está vegetando ali? E a gente não entende, como ele está colocando aqui, ele está internado para tratamento daquela desarmonia. É o remédio que ele estava precisando, né? Você vê as duas colocações? Inquilino e internação. Tudo. Hoje eu tenho uma convicção muito grande que para tudo que acontece, em tudo que nos rodeia, né? Tudo está muito bem orientado por inteligências maiores do plano celeste. Não existe erro em tudo que é nos propósitos divinos, Lu. Não tem erro nisso. Tudo está certo no seu devido lugar. Mas só que aos nossos olhos de encarnados, né, com pouca lucidez, a gente não vê isso aí, não enxerga. Né? A gente vê como um tremendo sofrimento, mas com certeza é um sofrimento, mas é também uma grande oportunidade de reconstrução, né, de vida que esse espírito está tendo. E nós, Lu, enquanto nós ainda necessitarmos reencarnar, nós podemos olhar para nós como seres doentes, que necessitamos, enquanto nós ainda tivermos comportamentos, né, menos elevados, comportamentos ruins mesmo, maus pensamentos, Lu, significa que nós somos ainda seres que precisamos aprender muita coisa, estamos doentes, entre aspas, né? Por isso que nós nos internamos aqui, né? Nós estamos engatinhando, né? Sim. Olha, surgem, porém, outras cambiantes dos reflexos do passado na existência do corpo. Cambiante são mudanças, são alterações, trocas. Então surgem outras trocas, né, de reflexo passado do corpo. Aqui, dali está dividido. Eu vou te falar uma coisa que eu pensei assim. Nós podemos nascer, né, nós falamos aí de internado, né, quer dizer, fomos muito na doença, mas nós também podemos nascer num corpo saudável. E se nós formos alimentando o tempo todo aqueles reflexos negativos que nós trouxemos do nosso passado, nós vamos adoecer o nosso corpo. Então, se nós temos algo latente dentro de nós, mesmo que o corpo seja saudável, mas se nós trouxermos algo e se nós alimentarmos essa parte negativa, nós vamos adoecer o nosso corpo. O contrário também pode acontecer, né? Nós podemos alimentar ou fazer uma mudança de comportamento de tal forma que não haja nenhuma manifestação, né? Ou se houver, que seja amenizado. Vamos lendo aqui. Então ele fala, surgem, porém... Só fazendo uma observação, eu acabei de observar que o texto que está
apresentado na nossa tela, ele cortou um pedacinho aqui do texto do livro, né? Então, não vai... se o pessoal eles observar isso, e se quiser depois buscar no próprio livro, né? Porque Ele está realmente cortando 3 cortou um linhas. pedacinho. Cortou. Eu fui tentar ler ali, por isso que eu voltei para cá. Vamos lá, então. Surgem, porém, outras cambiantes dos reflexos do passado na existência do corpo. Causas amargas de mutilações e doenças são guardadas na profundez de nosso campo espiritual, como sementes de agressivo espinheiro que nós mesmos acalentávamos, no obscuro terreno da culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. São plantações de tempo certo, que a lei de ação e reação governa, vigilante, com segurança e precisão. Conrado, esse parágrafo me fez viajar, assim, numa série de observações, né? Isso que eu falei, né? Nós podemos nascer num corpo saudável, termos reflexos, termos memórias, né? Negativas e alimentarmos essas memórias e ela, como uma semente agressiva, né? Ela vai aparecer na gente, né? Assim, com plantação com tempo certo de colheita. E aí, eu vou até brincar, eu estava tomando banho e fiquei com este parágrafo na minha cabeça. E aí eu fiquei, sabe o que veio na minha memória? E antes de eu ir tomar banho, meu celular pediu se ele podia atualizar o sistema. E eu coloquei de novo para adiar. Então eu pensei assim, olha, eu estava usando esse celular para tantas outras coisas, mas lá na memória dele está programado uma atualização. Ele vai rodar esse sistema de repente, né? A hora que chegar a hora, quer dizer, eu estou fazendo 1000 coisas, como um computador também, né? A gente está fazendo 1000 coisas nesse computador, usando para um monte de trabalhos, de repente ele põe lá que precisa atualizar. Então, tem um programinha rodando lá dentro, sem que a gente tenha controle sobre ele. Que seria o quê? Essa lei de ação e reação. Então, tá rodando lá dentro. E ainda pensei assim, né? Por isso que a gente fala, mas aposentou, ficou doente. Não, não é que aposentou e ficou doente, né? Porque, de repente, aquele programinha estava rodando e tinha uma hora certa da plantação poder ser colhida, né? Então, fala, olha, são plantações de tempo certo que a lei de ação e reação governa, vigilante, com segurança e precisão. Não sei se você entendeu isso, mas eu Perfeito sua colocação. pensei A nisso. analogia ficou bem legal mesmo. Não é? A gente não sabe o que tem lá dentro da gente guardado, né? Nós não sabemos quais são os reflexos que foram plasmados nesse nosso novo corpo e que está rodando esse programinha, está rodando independente do que eu estou fazendo. E aí eu fiquei pensando, não tão independente. Olha para minha loucura, Conrado. Porque eu coloquei ali para adiar a atualização. Então, eu também posso fazer alguma coisa em mim, já que somos deuses, para adiar esses problemas, essa plantação, essa colheita que viria. E eu estou falando isso pensando nos 3 últimos parágrafos que me fizeram concluir isso. Né? Da mesma forma que eu posso interromper ou eu adiar um trabalho para que ele aconteça, por exemplo, quando eu baixar a tela do computador, a atualização acontecer e não atrapalhar o que eu estava fazendo, nós também podemos fazer isso conosco. Não sei se eu viajei muito, mas eu te juro que eu pensei nisso. Mas e tudo isso, Lu, é regido pela lei de causa e efeito. Sim. Né? Então, todas essas reprogramações, essas atualizações, né? Tudo muito bem regido pela lei de causa e efeito. Lu, a gente sabe que muitas vezes a criança, o bebê nasce com deformidades, né? Já vem com um probleminha na mão, né? Ou vem já com problema, não consegue escutar, já chega surdo, né? Outros sem visão, né? Isso tudo, Lu,
Isso tudo é reflexo do que nós trazemos impressos no nosso ser, de escolhas, Sim. né, talvez equivocadas, de vidas passadas. Imagina, Lu, que em alguma encarnação eu tenha, por algum motivo fútil, simplesmente decepado a mão de alguém. Ah, sim. Não, por vários motivos. Resolvi decepar a mão de alguém. E Sim. desencarno. Desencarno e a partir do momento, Lu, que eu me deparo com o erro que eu cometi, né? A culpa em mim é tão grande e esse sentimento de culpa me orbita de uma forma tão grande, eu vivo e existo nele, Lu, né? Que eu nasço com a repercussão de não ter uma mão, por exemplo, ou com algum defeito na mão, Sim. né? Em função, Sim. em função desses reflexos da vida passada. De outra forma também, esses reflexos eles podem vir no decorrer da nossa vida, né? Não necessariamente Pode. no momento da concepção, da formação do feto, né? Mas pode vir depois, né? Em algum momento, essa pessoa perder a sua visão, né? Em algum Sim. momento, ela se acidentar, perder os movimentos das pernas. Por que será que essa pessoa está passando por isso? Por que será que nós passamos por tantas coisas assim, né? São Porque, né? reflexos, né? Reflexos e necessidades de aprendizado, né? Promovido pela lei de ação e reação, causa e efeito Reação. na nossa vida. Pensa que está como uma sementinha ali dentro, né? Esperando. E a gente pode ver como que a gente trabalha essa sementinha, né? Fala assim, Sim, ah, depois dos 40 anos é muito comum a pessoa ter diabetes, né? Essa sementinha estava lá dentro geneticamente, mas tem uma estava interferência latente. espiritual, estava latente. Então, assim, ó, é por isso que, muitas vezes, consoante os programas traçados antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações, em plena prosperidade material ou por desastres fisiológicos de comovente expressão, quando mais irradiante lhe mostra a saúde. Então, de repente, né, quer dizer, muitas vezes está consoante com o programa, seu programação reencarnatória, né? Só que você não está sabendo. Estava lá guardado. Aí, a pessoa está plena de saúde, plena, e ela descobre uma doença. Ele fala desastres fisiológicos, né? Quando? Quando ela mais radiava saúde, mas estava guardado lá dentro. Ele fala, mas por quê? Ele fala, muitas vezes é porque já estava programado no seu plano reencarnatório, estava na sua pauta de dívida e de resgate, né? Às vezes pessoa está muito bem financeiramente e fale. Fala, como? Não tinha razão para acontecer. E aí ele fala aqui para gente, né? Estava, na maioria das vezes, já dentro da sua pauta, da sua programação. Isso iria acontecer. Eu pensei assim, mas embaixo tem um ponto do vírgula. Que você quer comentar, Conrado? Lu, são os nossos resgates, né, Lu? As É, nossas nossa, tem. necessidades de aprendizado. Eu penso muito que eu vivo essa experiência muito mais forte dentro da minha casa, a questão do câncer, né? Uhum. A pessoa, ela vive a vida dela, está tudo muito bem, tudo dá certo, tudo não tem nada de errado, né? E de repente ela é surpreendida com uma notícia de que está com câncer. Da mesma Sim, forma, é, essas programações reencarnatórias, que na verdade não são castigos de forma nenhuma, e não é que existe alguém que está lá desenhando isso para você, falando, ó, vai ser assim, assim, não. São nós puxamos, nós magnetizamos e atraímos para nós, naturalmente, nós atraímos essas programações kármicas,
Lu, imagina que uma pessoa, no melhor momento da vida dela, ela sofre um infarto e ela vai viver as consequências desse infarto o resto da vida dela, com limitações, né? Sim, Sofre um acidente, seja lá de qual for, e trânsito. sofre lá as consequências, carrega com ele as consequências desse acidente para o resto da vida, né, Lu? Uhum. Então, assim, Sim, são sempre necessidades e grandes oportunidades de aprendizado. É fácil, não é? Falar isso para quem vive em cima de uma cadeira de roda, Lu, a pessoa deve pensar, é muito fácil falar, né? Difícil é estar aqui. Mas ninguém está é. falando que é fácil. Não é Não, isso. ninguém E falou todo que é mundo tem os fácil. seus Não, níveis de dificuldades, os seus problemas. Ninguém está isento de sofrimento, né? não. Mas o olhar mais correto que nós deveríamos ter, que é muito difícil ter, como oportunidade de resgate, oportunidade de Uhum. aprendizado, de expurgo de culpas que nós É fazemos bem, durante as nossas outras vidas encarnadas. com certeza. E o parágrafo de baixo, ele deixa bem claro assim, contudo, quer dizer, surgiu, porque estava lá no seu plano reencarnatório, alguma coisa, né? É imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos. Então, quando você não se revolta, quando você porque normalmente há uma revolta inicial, uma briga, não é? Para aceitar que aquilo aconteça. Ele fala, é imperioso lembrar que esse seu gesto vai gerar um outro gesto, vai gerar um outro reflexo. Então, haverá sempre pagamentos com atenuantes, ou seja, você pode abreviar, você pode amenizar a sua dívida, vamos falar assim, já que ele colocou o termo pagamento, né? Se você for amigo. Amigo, vamos pensar assim, que você seja resignado naquele momento da dureza toda, não se revolte, né? E faça mais um encontro com você, uma autoanálise, né? Você falou, é muito fácil falar, né? Mas é o que o Emmanuel está dando para a gente como uma orientação, vamos pensar, segura, para que a gente não fique tão revoltado com as coisas que nos acontecem, né? Com as surpresas que a gente tem pelo caminho, né? Fala, nossa, mas agora que estava tudo bem, isso aconteceu, né? Não aconteceu antes, né? Porque existe uma programação. Mas dentro dessa programação, nós também somos ativos, nós não somos só passivos, né? Nós também podemos e devemos, né, trabalhar a nosso favor. E como que a gente trabalha a nosso favor? Aí está no último parágrafo, né? Mas se você quiser comentar esse agora, Conrado. Vou comentar assim, Lu. A lei de ação e reação é uma lei física, né? Que Sim. diz para a gente que quando nós exercemos uma força num determinado sentido, nós recebemos uma força contrária, né? Uma força no sentido contrário. Ou seja, é ela por ela. É mais ou menos aquele olho por olho, dente por dente, né? Então, Mais ou menos. esse é o entendimento que nós tínhamos antes de nós aperfeiçoarmos essa compreensão para causa e efeito, né? Na verdade, Lu, tudo que nós passamos na nossa vida tem um propósito de aprendizado. Para que eu vou ficar cego, por exemplo, perder a minha visão, se eu já não tenho a necessidade tão grande de aprender com isso? Que tipo de aprendizado que eu vou ter com isso? Será que eu tenho o nível de aprendizado hoje é tão necessário? Muitas vezes, Lu, dependendo do nosso momento, da nossa lucidez perante as coisas, pelo nosso padrão de comportamento, pela forma como nós estamos melhorando nossos hábitos, procurando nos conhecer profundamente, procurando mudar os comportamentos, fazer a reforma íntima, Lu, essas necessidades de aprendizagem são atenuadas, porque nós já estamos no caminho, né? Já estamos, É, diferente daquele que ainda não compreendeu nada disso, está persistindo no mesmo erro, de forma
rotineira, faz e repete, repete repetidamente, Lu. Então, se a pessoa ela já está tomando consciência de si, né? Essas necessidades, elas não precisam ser olho por olho, dente por dente. Então, por exemplo, alguém que matou utilizando uma arma, deu um tiro em alguém em outra vida, não necessariamente ele vai precisar tomar um tiro nessa. Não é assim, depende do nível de necessidade de aprendizado daquela pessoa. Né? De repente, vai tomar um tirinho de raspão, Sim. ou vai apenas se machucá-lo. E, Conrado, eu queria ainda acrescentar um pouquinho quando fala revela amigo da solução, porque a dor existe e a dor é a mesma para todo mundo, né? Então, quando você se depara com um problema desse, a dor é real, né? Mas ser amigo é assim, o sofrimento é opcional. Eu posso me entregar à dor e sofrer eternamente, ou eu posso conviver com ela e tirar o melhor proveito que eu puder enquanto eu estou nessa encarnação. Acho que esse é o recado que ele quis deixar para a gente nessa frase aí, né? Quando o devedor se revela amigo da solução, dos seus próprios débitos, não é de ninguém. Você não está pagando o débito de ninguém, é seu, né? Então vamos fechando. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino. Ele colocou um pode, né? Ele falou assim, olha, quando você faz o bem a alguém, o primeiro beneficiado é você. Então, a prática do bem, simples e infatigável, quer dizer, não canse de fazer, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Eu quero falar o seguinte, Conrado, o que eu penso nisso, né? Eu falei, quando nós ajudamos alguém, nós somos ajudados. Mas quando nós fazemos isso como algo normal, praticar o bem como algo normal, mudar os seus pensamentos, o seu comportamento em si, nós acabamos mudando a nossa faixa vibratória. E quando a gente muda a nossa faixa vibratória, nós vamos vibrar aqui mais próximos, né, daqueles que podem nos auxiliar. Então, e essa mudança de vibração, se nós voltarmos lá no começo, né, vai melhorar o nosso organismo por dentro, porque as nossas células têm um padrão vibratório. Então, se nós melhorarmos o nosso padrão vibratório, mudamos os padrões vibratórios das nossas células por dentro, e isso vai refletir no nosso corpo. Então, pode ser que algo que fosse terrível, fulminante, não será fulminante, né? Você vai ter muito mais tempo, você vai conviver melhor. Por quê? Ele fala, porque pode modificar a rota do destino. E eu penso simplesmente em vibração, sabe? Mudança de vibração, mudança de comportamento, né? Então ele fala, interfere nas funções celulares. Por que interfere nas funções celulares essa nossa vibração? Porque elas vibram, e ele falou lá, elas estão de natureza eletromagnética. Então muda também o movimento dessas células. Eu entendi isso. E essa lei do auxílio, segundo o nosso merecimento. Como que a gente vai merecer? Mudando. É tudo vibração. Nós vibramos o que nós sentimos, né? Se eu ainda vibro muita mágoa, né? Eu preciso aprender a não ter tanta mágoa no meu coração. Se eu ainda vibro muito radicalismo, eu preciso aprender a ser menos radical. E nós atraímos para nós o que nós vibramos. Se eu vibro radicalismo, eu vou sofrer radicalismo. Se eu vibro mágoa, eu vou sofrer com a mágoa dos outros, né? Se eu vibro muito egoísmo, eu vou sofrer com o egoísmo dos outros. Então, se nós queremos, né? Se nós queremos não nos vermos tão suscetível
a ação ostensiva da lei de ação e reação, reforma íntima. Reforma íntima. Vamos nos conhecer, né? Vamos identificar em nós tudo que nós temos de bom, tudo que nós ainda precisamos melhorar. A gente precisa se encontrar com a gente, Lu. Como você falou no começo do capítulo, a gente precisa nos permitir se encontre com você, né? Se conheça verdadeiramente e, a partir de então, tenha o desejo, né? A compreensão e a força de vontade de ser melhor, né? De não olhar só para você, de olhar também para os outros, para o próximo, olhar com mais carinho para os nossos familiares, porque quanto mais olhamos com superproteção, ou com egoísmo, ou com muita agressividade, nós vamos receber de volta tudo isso, Lu, e vai repercutir sempre no nosso novo nascimento, nas nossas novas oportunidades de refazer a nossa história. Então, reforma íntima. Busque mudar os seus comportamentos. E Conrado, como que é você, assim, isso que eu falei aquela hora, assim, o espiritismo entrar dentro de você. Como que é você entender que a sua vibração, os seus pensamentos, o seu comportamento, ele interfere na vibração das suas células, das células do seu organismo. Então, uma pessoa que vibra numa ansiedade muito grande, ou numa mágoa, num ódio, imagina as células, ela acaba. Eu vou falar aqui, assim, sou totalmente leiga, me perdoem, mas assim, o que eu quero levar, você pode ganhar uma gastrite, por exemplo, porque você vibra de uma forma que as suas células vão vibrar, causando em você um dano. E isso não vai ser depois, é agora. Então, o reflexo gera reflexo. Então, se você, por outro lado, né, você tentar mudar esse comportamento, que não é fácil, porque está impregnado, mas com paciência, com resignação, né, cada dia um passinho por vez, provavelmente, né, se fosse como você falou no começo, perder a mão, vai perder um dedinho só, né? Então, as coisas, nós podemos ter a rota do nosso destino modificado. Podemos ter, com a nossa ação. Né? Fazer o bem sal da terra e luz do aos outros é muito bom. Né? É muito bom aos outros quando nós fazemos o bem a eles, mas é muito melhor a nós. Né? A repercussão do bem que nós estamos fazendo aos outros é extremamente grande e importante para nós. É esse o aprendizado, né? Quando nós achamos que nós estamos fazendo por outros, nós também estamos fazendo muito por nós. Como que nós estamos fazendo por nós? Mudando o nosso padrão de vibração. Né? Mudando o nosso padrão de vibração, as nossas células vão vibrar também de acordo com esse novo modelo de pensamento nosso. Né? E pensando dessa forma, nossas células, a tendência é não ficarem mais doentes como antes. Não é, Lu? Então, é um bem que fazemos para nós mesmos. E olha que lindo, né? E esse reflexo melhorado, quer dizer, essa mudança de comportamento, você chegando a um comportamento mais nobre, né? Com mais virtudes, você atrai amparo, luz e apoio. Então, nós trazemos para perto de nós amparo, luz e apoio. E isso, se nós estivermos passando pelas nossas dificuldades, nós vamos nos sentir no colo de alguém, nos fortalecendo. Né? É isso que acho que ele quis dizer aqui também, lei de auxílio. Então, nós seremos auxiliados, né, quando nós atraímos para perto de nós essas forças. E que a gente possa, Lu, colocar mesmo em prática. Não depende de nós. Vida, né, Lu? Porque é tudo tão bonito, tudo tão, assim, deixa a gente entusiasmado, né, com todo esse conhecimento, mas nós devemos colocar em prática esse conhecimento que nós estamos adquirindo. Que a gente seja capaz disso, Lu. Né? Porque se internalizar isso. Exatamente, porque se isso não refletir em nós,
no nosso comportamento, no nosso dia a dia, não significou nada. Então, que cada um de nós tenhamos força interna, desejo, né? E a compreensão da necessidade e que a gente coloque em prática no nosso dia a dia, né? Ou seja, vamos abandonar esses pensamentos negativos, vamos abandonar o nosso pessimismo, vamos deixar tudo sair para lá, que isso aí não pertence a nós, mas é um peso desnecessário que a gente carrega, Lu. Então é isso. Vamos acreditar. Com novos Vamos pensamentos. Acreditar. Perfeito, Conrado, perfeito. Acho que você até encerrou já, agradecendo e colocando em prática, né? Internalizando esses conhecimentos, né? Que Deus nos fortaleça para que a gente possa fazer dessa cartilha o nosso dia a dia, nosso beabá, que a gente consiga traduzir isso em ações, né? No nosso dia a dia. Assim seja. Assim seja. Graças a Deus, Conrado. Eu só tenho a agradecer por esses momentos. Eu que agradeço, Lu. De troca, que é uma delícia. A gente aprende muito juntos, né? Eu agradeço também. Né? E eu vou aguardar ansiosa o nosso próximo encontro. Sexta-feira, né? Sexta-feira. E aí, qual que é o capítulo? Você viu? Saúde. Saúde. Vamos ver o que Emmanuel fala para nós, né? Vamos ver. Até sexta, se Deus quiser. Tchau, Lu. Um grande Obrigado. abraço. Fica com Deus. Tchau, Até tchau. sexta. Você também. Tchau, tchau. Até.